O santo do dia 29 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Marta, Santa Maria e Lázaro e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de julho. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigos fraternos de nosso Senhor Jesus Cristo. Viviam em Betânia, a cerca de 3 milhas de Jerusalém. Jesus muitas vezes se hospedava na casa deles. A amizade entre Jesus e Lázaro é testemunhada pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer para visitar o irmão doente: Senhor, aquele que ama está enfermo. E ainda depois, com a chegada de Jesus, aparentemente tarde demais para salvá-lo, o Senhor, se tivesse vindo aqui, disse Marta, meu irmão não teria morrido. As testemunhas do episódio, percebendo a perturbação e as lágrimas de Jesus diante do sepulcro fechado do amigo Lázaro, e murmuravam entre si: vejam como ele o amava. Marta pode ser comparada daqueles muitos cristãos que se vão à missa aos domingos, mas estão sempre ocupados. Tem muitos os que fazem o não para ouvir a palavra de Deus. A estes carecem de contemplação, afirma o Papa Francisco na missa celebrada no Palácio de Santa Marta no dia 9 de outubro de 2018, no século XXI, no Vaticano. Faltava isto a Marta: perder o tempo olhando para o Senhor. Maria, por outro lado, olhava para o Senhor porque o Senhor tocou o coração dela. E daí, por inspiração do Senhor, é de onde veio o trabalho que deve ser feito e depois. E é novamente sobre Maria que o Papa Francisco centra a sua reflexão no Ângelus do dia 21 de julho de 2019, no século XXI, na Praça de São Pedro. Deixa o que estava fazendo para ficar perto de Jesus, diz o Papa sobre ela. Ele não quer perder nenhuma de suas palavras. Tudo deve ser posto de lado. Continua o Papa Francisco, porque quando ele vem nos visitar em nossa vida, a sua presença e a sua palavra vem antes de tudo. O Senhor sempre nos surpreende. Quando ouvimos, realmente as nuvens se dissipam, as dúvidas dão lugar à verdade, os medos e as serenidades e as diferentes situações da vida encontram-se um lugar certo. E sobre a vida cotidiana, o Papa argumenta: trata-se de fazer uma pausa durante o dia, de reunir-se em silêncio por alguns minutos para dar um lugar ao Senhor, que passa a encontrar a coragem de ficar em tempo separado com Ele, para depois voltar com serenidade e eficácia às coisas cotidianas. Por isso, o Papa Francisco, elogiando-se o comportamento de Maria, que escolheu a melhor parte. Jesus parece repetir a cada um de nós para realizar o bem as tarefas que a vida nos distribuiu. E, no entanto, mesmo Marta deve ser imitada. Para o Papa Francisco, esta mulher tinha o carisma da hospitalidade. Por isso, seguindo o seu exemplo, devemos assegurar que as nossas famílias e nas nossas comunidades seja vivido de sentido do acolhimento e da fraternidade para com todos os possam sentir-se bem em casa, sobretudo os pequenos e os pobres quando batem a porta. Marta e Maria, então, indicam o caminho, continua, e o Papa Francisco, por isso, é necessário combinar as suas duas atitudes. Por um lado,
de pé, de pé aos pés de Jesus para ouvir enquanto ele revelava o segredo de tudo para nós. Por outro lado, estar atentos e prontos na hospitalidade, quando ele passar e bater a nossa porta, com cara de amigos que precisam de um momento de refrigério e de fraternidade. Em todo caso, pela sua louvável dedicação aos preparativos para oferecer ao hóspede uma confortável permanência em sua casa. Marta é reconhecida pela igreja como a modelo de laboriosidade. Marta e Maria são, respectivamente, exemplo de ação e contemplação, de vida ativa e de vida de oração. Logo, ambos aspectos jamais devem faltar em uma vida cristã, tampouco comportar-se na completar-se. Marta doou um grande testemunho de fé das palavras que dirigiu a Jesus há 4 dias da morte do irmão Lázaro. Emerge-se o credo total em oscilação e nem dúvida. Marta tem uma confiança limitada em Deus, mesmo diante daquilo que aos homens possa parecer impossível. Marta, ouvindo que Jesus estava vindo, foi-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo que pode pedir a Deus, Ele lhe concederá. Esta por si é uma extraordinária profissão de fé. Jesus disse a seu irmão de ressuscitar, e disse-lhe Marta: Eu sei que há ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Disse-lhe Marta: Sim, Senhor. Sei que você é o Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Eis a essência do cristianismo. Marta condensa toda a sua fé e a sua resposta, porque esta é a fé de todo fiel, com simples resposta a qual todo cristão encontra o seu propósito de vida. O episódio da ressurreição de Lázaro, narrado apenas no Evangelho de São João, tem um valor profético e simbólico porque preanuncia a ressurreição de Cristo na casa dos amigos de Betânia e ao sepulcro vazio de Lázaro. Torna-se logo, desde os primeiros da cristiandade, a meta da peregrinação às vésperas do domingo de Ramos. A narração de São João prossegue dizendo que o episódio da ressurreição de Lázaro fez com que muitos dos presentes se convertessem e creem em Jesus. Isso contribuiu para aumentar ainda mais o clima de suspeita e de ódio em relação a Jesus por parte dos sumos sacerdotes e dos fariseus, que viam nele o perigoso subornador. Além do mais, quando Lázaro participou de um banquete oferecido em honra a Jesus, haviam decidido matar também, porque muita gente tinha corrido para vê-los, pois pensava que ele realmente era o Filho de Deus. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de julho. Em Gangue Plantogia, hoje na Civrisia, na Turquia, São Quelistro, martirizado no século II, no ano de 150, pelo Império Romano. Na Via Pontuese, 3 milhas de Roma, no cemitério dedicado ao seu nome, São Félix, mártir, no século III, no ano de 250. Também em Roma, o cemitério de Gênova, os santos Simplício, Faustino, Viadoro e Rufo, mártires no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Em Troades, na Gália Leonesa, na Ourense, na França, São Lopídio, bispo, faleceu no século V, no ano de 400
478. Em Orleans, também na Gália Leonesa, São Propósio, bispo, faleceu no século V, no ano de 480. Em Troen, na Noruega, Santo Oliro, mártir no século XI, no ano de 1030. Em Roma, o beato Urbano II Papa faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1099. Em Saint-Herbert, na cidade de Bretanha Menor, na região da atual França, São Guilherme Pichon, bispo, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1234. Em Hormuz, no Japão, os beatos mártires Luiz Bertin, presbítero da Ordem dos Pregadores, e Márcio do Santo Cruz e Pedro de Santa Maria, faleceu martirizados no século XVII, no ano de 1627, pela ordem do imperador japonês. No barco, na prisão na França, o beato Carlos Nicolau Antônio Arcel, presbítero da Congregação de Jesus e Maria, martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Guiana, na província da China, os santos mártires José Zhang Guan, Paulo Xian Champi, alunos do seminário, e João Batista Landuan, administrador do seminário, e Marta Wanslix, viúva, morreu martirizados no século XIX, no ano de 1861, pela Revolução Chinesa. Em Morué, na Bretanha, região da França, São Luís Martí, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1894. Em Expurgo, na Espanha, o beato João Batista Eulozene Cardaz, na Ordem de São João de Deus, e mártir no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Galácia, também na Espanha, os beatos Lúcio Martins Macedo, presbítero da Ordem dos Pregadores e companheiros mártires, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Valência, também na Espanha, o beato José de Caltubig Marques, presbítero da Sociedade Salesiana, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Clos des Bus, na Espanha, os beatos Ângelo Maria Pretes Olservig, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalcados, e os demais companheiros. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de julho, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Marta, Santa Maria e Santo Lázaro, amigos de nosso Senhor Jesus Cristo.